do professor José Maria Gago, que efetivamente representou uma alteração de paradigma grande no entendimento e na estruturação do nosso sistema científico. A propósito de uns projetos que nós tínhamos inaugurado, eu ficou muito entusiasmado e dizia, bom, abriste uma caixa de Pandora e isto agora vai ser um problema. Que tinham a ver precisamente com estas tentativas de recuperar as memórias, mas dando-nos um contexto que, de certa forma, as patrimonialize. Essa é um pouco a diferença deste projeto. Eu não posso nunca, as palavras nunca serão suficientes para elogiar este projeto com o Eduardo Pereira e mais uma série de pessoas, exatamente o Atílio e outros colegas que têm desenvolvido aqui, a responsabilidade também social, científica, que a EDP, com que a EDP também encarou esta dimensão que era naturalmente incontornável, e de facto começar a trabalhar este estudo, começar a reconstruir a história, mas utilizar também a memória como uma ferramenta fundamental. Não apenas na ótica da história oral, mas também na compreensão da recepção desses conteúdos. Daí também o convite, muitas vezes, e têm sido várias as iniciativas nessas áreas, para convidar as pessoas para nos contarem essas memórias, mas fazerem muito a partir de um objeto, de um testemunho físico, de algo que aconteceu, que pode ser um território, pode ser uma cobra, pode ser uma árvore que desapareceu. Porque isso, no fundo, também nos permite agarrar as pessoas a essa objetivação e permite que, no fundo, também a crítica de fontes associadas seja de outra natureza. E depois porque temos todos a noção de que vivemos um tempo que vai desaparecendo sob diversas perspectivas e que precisamos de o fixar. E isso faz parte de todos nós, independentemente dos espaços desaparecerem, ficarem submersos ou de se alterarem, enfim, as alterações do património, da paisagem, das nossas heranças são sucessivas ao longo do tempo, algumas são-nos agora mais próximas, porventura necessárias, outras desaparecem por circunstâncias múltiplas e vemos aqui esta história também desta casa onde nós estamos e o que nos importa a todos é, no fundo, preservar esse património. Esta construção a partir da memória e este trabalho que tem sido feito também neste âmbito, no âmbito deste projeto, é importante para tudo. Para a compreensão de uma identidade nacional, para a compreensão de uma identidade no plano regional, para a compreensão de um território. Esse é um esforço que naturalmente tem que acontecer e que tem que acontecer de uma forma abrangente. Eu tive o gosto de ter ainda há relativamente poucas semanas, quer o Eduardo Veira, quer o Nuno Ferrand, numa iniciativa que precisamente organizámos em Lisboa, onde isto ficou muito visível. A partir da recolha de memórias e dos testemunhos associados a essas memórias que falavam de casas antigas, de casas que desapareceram, de espaços de habitação que tinham sido diferentes e que se tinham transformado, de famílias que viveram em determinados espaços e mais concentrados nas avenidas novas de Lisboa. E tivemos tudo isto, tivemos uma memória que, afinal de contas, é porque o nosso ADN, a nossa história, a nossa biodiversidade tem uma história, tem um património. Portanto, se nós hoje queremos compreender também os morcegos, os lobos, nós precisamos de ter o testemunho histórico mais ou menos consagrado, mais ou menos formalizado, digamos assim, mas é desta história, desta memória que nós vamos contando ao longo da vida. E aí entramos também numa metodologia, porque isto da história e das memórias tem também metodologia. Nós, quando chamamos alguém para fazer pontes, percebemos que temos que chamar engenheiros e arquitetos, mas quando chamamos pessoas para fazer estas áreas, também temos que chamar os especialistas. E temos aqui vários historiadores e pessoas associadas, porque, de facto, patrimonializar esses conteúdos é fundamental. É bem que algumas pessoas no sentido da avaliação coloquem hoje em dia as instituições de ensino superior obrigações no sentido da disseminação do conhecimento, porque ele deve responder não apenas a desafios societais ou económicos circunscritos, mas a uma responsabilidade social que tem que ser cada vez mais, e cultural e patrimonial, que tem que ser cada vez mais assumida pelas instituições de ensino superior. E, portanto, este projeto é exemplar. Eu acho que nós todos temos que ficar gratos. O esforço enorme agora será no sentido de o perpetuar, e o esforço de o patrimonializar tem que ser também assumido pelos contextos da produção do conhecimento e por todas as entidades que têm que ser também parceiras nessa perpetuação do conhecimento. E, portanto, hoje em dia os testemunhos que temos das pessoas que estiveram nas escolas a fazer este exercício, a obrigação de permitir que isto mais tarde esteja disponível também para os miúdos que recolheram estes testemunhos orais, para que eles mais tarde os possam partilhar com os seus próprios netos, é agora uma responsabilidade que é coletiva.
Daí também este trabalho que o Eduardo Beira referiu. Nós estamos a montar, de facto, uma rede nesta ótica da responsabilidade cultural e patrimonial, que evidentemente obrigará as instituições de ensino superior, mas que transvasará e que evidentemente implica também todo o tipo de instituições, empresas, associações, sobretudo as entidades autárquicas, que têm que ser parceiras na construção e no respeito e reconhecimento de um património cultural que é de todos nós. Para o reconhecimento, para a confirmação, para a identidade regional é fundamental. Isto tem a ver com a história do nosso território, tem a ver com reconhecimentos múltiplos, a começar pelo saber fazer. E a confirmação daquilo que no plano da academia nós sabemos muito bem, no plano da ciência. O conhecimento produz de forma cumulativa. Os erros dramáticos de se pensar que se pode promover contextos de excelência é ignorar que nós temos um saber fazer, que temos um conhecimento que evolui ao longo do tempo e que se soma e que se vai somando. E, portanto, temos que sempre partir de uma base piramidal, temos sempre que partir de uma base coletiva. É esta alteração de paradigma que está aqui também em causa. No caso de Bragança é muito interessante percebermos que qualquer dia começamos a ser nós os periféricos relativamente a Bragança, quando ela for este polo aglutinador de tanto multiculturalismo e de tanta diversidade, Lisboa vai começar a sentir-se periférica. Eu estou a dizer isto a brincar, mas isto significa uma outra coisa. Agora, compete também a estes espaços conseguirem ter uma capacidade de comunicação daquilo que estão a fazer para o conjunto territorial. Quer dizer, e nós, evidentemente, que em Lisboa, evidentemente no contexto deste Ministério, temos que criar pontes e canais para que esse saber seja partilhado por todos, e estamos a fazê-lo, designadamente através de uma política nacional de ciência aberta, mas ao nível dos desenvolvimentos que começam a acontecer e que são fantásticos nestes espaços espalhados pelo nosso país, é importante que todo o país saiba que eles estão a acontecer. E por isso nós somos também, se somos historicamente deficitários na nossa capacidade de extensão do conhecimento, somos também historicamente deficitários na nossa capacidade de comunicação e temos que trabalhar para que haja também bons reconhecimentos nacionais dos trabalhos que se estão a fazer excelentes em Bragança, tal como se estão a fazer noutros contextos nacionais. E esse é um esforço que também está implícito neste programa de modernização e de valorização dos institutos politécnicos, que aqui o professor Eduardo Beira está, felizmente, para todos nós a desenvolver e a levar a todo o país e a todos os institutos politécnicos, procurando garantir que aquilo que é feito é também partilhável no plano de toda a comunidade científica. E, portanto, muito obrigada a todos por este projeto. O desafio agora será também conseguir que as escolas entrem dentro das universidades, dentro dos politécnicos, e que os politécnicos cheguem às escolas. Nós temos indicadores dramáticos, nós sabemos que apenas 1/3 dos nossos jovens está a chegar ao ensino superior e, portanto, é preciso começar a construir a partir das escolas, destas 7 escolas, no sentido de tomarmos todos consciência disto, que precisamos de um país com conhecimento e que isso começa, de facto, neste ensino a níveis básico e de secundário. A verdade é que do secundário para o superior apenas vão 1 em cada 3 meninos e depois muitos deles ainda por cima se perdem em sucesso escolar no âmbito do ensino superior. Isto, uma vez mais, é algo que temos que fazer em conjunto. Evoluímos muitíssimo, absolutamente muitíssimo, mas temos pela frente ainda um enorme caminho que tem que ser transversal, que tem que ser para todos e que tem que ser efetivamente assumido por todos nós. E este trabalho que tem que ser feito de maior proximidade entre as instituições de ensino superior e as escolas significa também, não só, e o professor Eduardo Beira referia isso muito bem, a alteração de esquemas pedagógicos a nível das escolas, e as escolas a esse nível estão, de facto, têm mostrado dinâmicas às vezes muito mais ativas do que aquilo que nós assistimos no ensino superior. Isto significa que é também indispensável alterarmos os paradigmas de formação e de aprendizagem no ensino superior. Enfim, esse é um debate muito complexo, mas os esquemas que nós hoje em dia temos no plano da formação, mesmo ao nível da relação com o mundo empresarial, que tem dinâmicas interessantes, tem que se alterar, porque de facto nós temos que
adaptar também, e modernizar também, e atualizar também os mecanismos pedagógicos no plano do ensino superior e assumir estes projetos também na sua oferta curricular.